Chegamos então, na aula passada nós terminamos quando nós falamos sobre a Páscoa. O Senhor, ele pede para que os seus discípulos preparem a Páscoa. E a Páscoa, ele era exatamente no modelo da Páscoa que havia sido dado pelo Senhor quando eles saíram do Egito, quando eles foram livres ali da opressão no Egito. E aquilo que se organizou em relação à Páscoa era exatamente aquilo que Jesus veio viver como o Cordeiro Pascal. Ele foi a oferta, mas ele também foi o sacerdote, né? E ali então ele cumpre nele tudo aquilo que nós tínhamos em relação ao sacrifício, a oferta, em relação àquilo que a Páscoa representava, né? Que a Páscoa é a festa mais importante que nós temos. Para o cristianismo, a Páscoa é a festa que traz um marco ali da nossa salvação. Então, é a festa mais importante que nós temos. Para o mundo, é a celebração do Natal, que é a celebração do nascimento de Jesus. Mas nós entendemos que na Páscoa nós temos a consumação de todas as coisas, como o próprio Senhor falou. E para nós o Natal é uma oportunidade de evangelizar um mundo que não entende o que significa o Natal, qual é o sentido do Natal. E ali eles trazem muitas alegorias e nós utilizamos esse momento para podermos falar a respeito do Salvador que nasceu, né? Mas a festa mais importante realmente é a Páscoa. E nós estamos então aqui no momento em que o Senhor está celebrando a Páscoa, e ele fala para os seus discípulos assim, olha, lá em Lucas 22, do 14 ao 18, ele fala assim: vocês nunca mais vão comer e nunca mais vão beber do fruto da videira, até que se cumpra e venha o reino de Deus. E é estranha essa colocação de Jesus, porque por que ele fala isso? Sendo que daqui a pouco a gente vai ver que ele vai instituir a ceia, e nós comemoramos anualmente a Páscoa, né? Então, por que ele falaria isso? É óbvio que ele está falando, e ali nós podemos ter dois sentidos que nós poderíamos estar tirando. Um primeiro, de ele não estaria mais com os seus discípulos, participando da Páscoa, né? Participando deste momento. E quando o Senhor voltar, não haverá necessidade da comemoração da Páscoa mais. Esse é um motivo. Mas o outro motivo, já que mesmo sem o Senhor, a festividade continua sendo ali comemorada, é exatamente o fato de que imediatamente após esse momento, o Senhor ele consumaria o seu sacrifício, né? E nesse sacrifício consumado é a plenitude do reino de Deus, ela é liberada para estar entre nós. Então seria esses dois sentidos, sendo que o segundo é o que nós mais entendemos como sendo o melhor, né? Nunca mais comerei nem beberei, até que se consuma em mim, até que se cumpra em mim tudo aquilo que é necessário fazer para que a plenitude do reino de Deus esteja estabelecida entre os homens, tá? E é isso que ele está falando então, porque nós estamos aqui numa quinta-feira e no dia seguinte ele já será morto pelos nossos pecados, né? Só que nesse momento ainda que ele está na Páscoa, ele também faz ali, ele tem um ato que a gente também acha, né, e tem como sendo algo fantástico, mas que também é intrigante. Então, aí mudando agora o texto para João 13, do 1 ao 20, fala a respeito de quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, né? Então ali, lendo o texto, a gente vê que ele tira suas vestes, né? E aí ele pega uma toalha e ele passa a lavar os pés. Existe muita simbologia nisso, porque quando ele tira a sua veste, ele está ali tirando a sua veste como se fosse a veste real, a veste de um rei. E ele se faz ali naquele momento, sem as suas vestes reais, ele se faz de servo. Ele se faz como alguém que está servindo, não alguém que é rei, é alguém que está servindo, né? Então ele tira a sua veste, simbolizando que ele está, olha, eu deixo a minha realeza para ser um servo. Por quê? Porque ele daqui a pouco ele iria tirar a própria vida e dar por aqueles que ele amou, por nós, né? Então há muita simbologia quando fala que ele tira a sua roupa para lavar os pés, né? Ali dos discípulos.
Mas tem algo que é interessante também. Nós sempre questionamos assim, por que Judas lava, por que Jesus lava os pés de Judas, né? Sendo que ele sabia que Judas iria traí-lo. Então isso é algo que a gente às vezes pensa na nossa cabeça. Por que Judas está ali? Por que o Senhor está lavando os pés de todos e lavando os pés de Judas? Só para mostrar a sua infinita humildade? Bom, com certeza é uma humildade infinita, né? Ele realmente está demonstrando humildade ali. Mas ele também está nos ensinando, porque o texto fala que ele os amou até o fim. E mesmo ele tendo no espírito dele ali a certeza de que Judas pudesse ser o traidor, até que isso de fato acontecesse e Judas viesse a traí-lo, ele deu a chance para que Judas pudesse talvez mudar a sua sorte. Então, porque assim, Judas não nasceu para trair Jesus. Nós sabemos que o Senhor, que todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. Mas de fato, Judas não nasceu para ser o traidor. Não é para isso que Judas veio ao mundo. Por quê? Porque o Senhor, ele sonha com a nossa existência e não existe sonho mau da parte do Senhor. Então ele não sonha que Judas venha a ser um traidor e depois ele se suicide e vá para o inferno. Porque esse é o caminho daquele que tira a própria vida. Então esse sonho não pode ter vindo de Deus. E sem o Senhor sonhar, ninguém nasce. Sem o Senhor sonhar com o nosso espírito, como está em Efésios 1:4, ninguém nasce, né? Lá diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, o que acontece com isso? É óbvio que em relação ao livre-arbítrio, cada um toma as suas decisões. Judas tomou a sua decisão. Tem um momento que o Senhor fala, né? A gente vai ver na oração que Jesus vai fazer para o Senhor. Ele fala que ninguém se perdeu, exceto o filho da perdição, né? Mas o filho da perdição não precisava ser Judas, porque o Senhor tinha 12 e mais centenas de discípulos. Não tinha somente os 12 ali. E dentre todos esses centenas de discípulos, qualquer um poderia traí-lo, né? Então não houve uma definição, Judas vai nascer para trair Jesus. Isso seria uma trágica existência de uma pessoa. Não passa isso pela mente do Senhor, né? Para que aconteça. E é assim, só para a gente entender. Nós eventualmente dizemos assim, puxa, aquela pessoa, quando eu estou perto daquela pessoa, eu sinto algo que não é bom, eu sinto uma opressão sobre a vida daquela pessoa. Então, se no nosso espírito testifica e a gente sente esse tipo de mover espiritual, imagina Jesus. O que é que Jesus não sentia, né? Porque nós devemos lembrar que ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade, então ele não tinha o futuro ali já previsto do que ia acontecer, tudo certinho. Ele não é alguém que já viu todo o futuro que ia acontecer. Ele sabia no desenrolar das coisas o caminho que estava levando, mas não é que ele já está vendo todo o futuro aqui e pronto, porque ele era homem, e nenhum homem tem a capacidade de ver o futuro. Nós estamos vendo pelo caminhar das coisas onde isso vai dar, e é o que acontecia com Jesus, mas Jesus com muito mais sensibilidade espiritual, tá? Então, nesse momento, né, Jesus já os chama de apóstolos. Então Judas, ele foi comissionado apóstolo, foi ungido pelo Senhor apóstolo, e agora o Senhor lava os pés desse apóstolo, que ele está sentindo no espírito dele que irá traí-lo, que ele está sentindo que será aquela pessoa que irá fazer aquilo que é terrível. Mas até o fim, ele ainda dá uma chance para que Judas possa mudar. E tem que ser assim conosco, com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque eventualmente a gente está na obra, a gente está fazendo as nossas coisas, e até para a nossa vida no dia a dia, né? Então, é claro que quando a gente convive com pessoas que tiram às vezes a nossa energia, tiram o nosso humor, a nossa alegria, às vezes a gente se afasta um pouco para a gente conseguir se renovar. Mas nós não temos o direito de desistir de ninguém. O que vai acontecer é que se você sente que alguém vem a você para te sugar, é aquilo de você mudar a oração em relação àquela pessoa e você saber como tratar essa pessoa, mas nunca excluí-la. A
A igreja não está aqui para excluir ninguém, né? Então, nós temos que lembrar que a humanidade era excluída e o Senhor nos resgatou. E se nós somos cristãos, ou seja, somos seguidores de Cristo, como é que a gente vai fazer aquilo que Ele falou, que Ele não fez, que Ele deu o exemplo de que não é para fazer, né? Mas nós temos que ter estratégias, né, para que a gente continue. Nós temos as limitações também, temos a nossa vida, o nosso caminhar, e nisso o Senhor nos dá a direção. Mas, volto a falar, jamais desistindo de ninguém, tá ok? E nisso, então, ele lava os pés, né, de Judas aqui. E a pergunta, né, é interessante, porque quando ele chega para Pedro, Pedro fala assim: não, o senhor não vai me lavar. Imagine, o senhor não vai fazer isso. Aí ele fala: tá, se eu não te lavar, então você não tem parte comigo. Daí ele fala assim: não, então você vai lavar eu inteiro. Não precisa. Por quê? Por causa da purificação que estava sendo simbolizada. Não é por lavar o pé, né? É o que essa questão da humildade apresentada, do serviço apresentado, de você servir ao outro e estar sendo apresentado, de a pessoa entender que ela já está com o Senhor e ela está num processo de santificação, porque ela está ouvindo a palavra do Senhor, ela está ouvindo ali os conselhos do Senhor, ela está entendendo, está caminhando com o Senhor. Então, os pés têm que ser lavados. Mas por quê? Era tradição chegar num lugar, lavar os pés, normal, mas não. É porque agora o Senhor está preparando para que eles possam evangelizar, eles possam colocar em prática aquilo que é o caminhar, levando a mensagem. Eles já tinham tido alguns insights de evangelizar, de sair de 2 em 2, evangelizando, né? Primeiro os 12 saíram, depois 70 saíram, e ali eles tiveram os seus movimentos de evangelismo. Mas o Senhor está preparando, vai ser com vocês agora, né? Então, quando você lava os pés, unge os pés de uma pessoa, você está ungindo o caminho ministerial dessa pessoa, está liberando o caminhar ministerial dessa pessoa para o ID, para fazer, para levar a mensagem, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras, né? Então, é isso que o Senhor está fazendo e mostrando para eles: olha, vocês estão limpos, vocês estão purificados dos pecados, né? Pela palavra, pela minha presença aqui. É claro que isso será consumado com o sangue de Cristo, que é o que vai acontecer, né? Mas eles estão no caminho muito mais do que todos os outros, para que isso aconteça na vida deles. E o ministério que eles tinham iria agora ter o seu início, logo após as festividades, e vai ter o início mesmo com a descida do Espírito Santo. Muito bem. E nisso, né, nesse caminho, em João 13, do 31 ao 35, deixa eu ler. João 13, do 31 ao 35, nós temos então, da parte do Senhor, um novo mandamento, né? Que nos diz assim. João 13, diz assim: quando saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. E Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará em seguida. Filhinhos, ainda estou convosco um pouco. Buscar-me-eis, mas como disse aos judeus: aonde eu vou, vós não podeis vir. Também a vós o digo agora: um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tendes amor uns aos outros. Então, nesse momento, o Senhor está trazendo um resumo maior ainda do que aquele que ele já tinha feito em relação aos mandamentos, quando ele foi indagado, né? Mestre, qual é o maior mandamento, né? E aí ele fala, ele resume os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos ele resume, e depois os 6 seguintes ele resume, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. É o resumo da forma como ele dividiu os 10 mandamentos ali.
tá? Então, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, né? E esse é o primeiro. E o segundo é você se amar, tá? Para que você possa amar ao próximo, ou seja, amar ao seu próximo como a si mesmo. Então você vai amar ao próximo como você se ama. Então, antes de amar ao próximo, você tem que se amar também. Então é amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo, né? E o se amar não é a questão de você ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa, nada disso, né? Aquilo da pessoa querer ser o máximo, ser a estrela, não. É ela entender que ela é filha de Deus, eu sou filho de Deus, e nisso, então, o Pai me amou, o Pai me constituiu, eu sei quem eu sou, né? E eu sei as bênçãos que Deus tem para a minha vida, eu sei quem eu sou diante de Deus, eu sei quem Deus é diante de mim, e com esse mesmo entendimento, com essa mesma intensidade, com esse mesmo amor que eu tenho, sabendo que o Pai, ele reservou o melhor para mim, é dessa forma que eu tenho que transmitir às pessoas o amor de Deus para que elas também alcancem isso, tá? Porque eu não consigo transmitir ou transferir aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tenho amor próprio, eu não posso amar o outro. Se eu tenho problemas internos em relação àquilo que é a minha vida, eu vou ser uma pessoa falha, né? Quando eu estiver num relacionamento com uma outra pessoa. Então, Deus, ele nos trata na individualidade. Ele nos mostra aquilo que nós precisamos, ele resolve isso para que nós possamos ter relacionamentos sinceros e plenos com o nosso próximo também, né? Então aqui ele fala exatamente isso. Nisso vocês saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Mas se nós pegarmos aquilo que é a mensagem de amor do Senhor, ele falou que amar a alguém que é próximo da gente é fácil, né? Ele manda amar os nossos inimigos. Então, quando ele dá esse mandamento, ele dá um mandamento, mas um mandamento ampliado, né? Então ele fala entre eles que estão ali, mas é aquela questão de você transmitir amor a toda a humanidade. Agora, transmitir amor para quem a gente ama e quem é próximo é fácil. Eu quero ver transmitir um amor para alguém que está longe, para alguém que é estranho, ou mais, para alguém que é declaradamente alguém que não gosta de você, que é seu inimigo, que pisa no seu pé. E aí é o momento em que nós precisamos demonstrar amor. E aí é o momento que o bicho pega, porque nós somos homens, nós somos falhos. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Não é possível na carne. Na carne você não consegue fingir amor e sustentar isso. Você até finge, mas aquilo cai no primeiro intriga, né? Mas pelo Espírito Santo você sustenta. Pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai tratando no teu coração e você vai lembrando que a nossa luta, né, não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades, as regiões celestiais, não é isso? Então, aí o Espírito Santo vai tratando isso no nosso coração, porque se tem alguém que precisa levar luz para o mundo, para as pessoas que estão nas trevas, somos nós, aqueles que estão em Cristo. Ou verdadeiramente, se nós não o fizermos, nós não estamos em Cristo. E aí nós não reconhecemos que somos discípulos. Porque sobre nós recai uma responsabilidade, que é a responsabilidade de demonstrar o amor de Cristo. É a responsabilidade de demonstrar a luz, de demonstrar o amor. Agora, é muito mais fácil eu estar falando isso do que eu estar vivendo, com certeza, né? Nós estamos aqui vendo aquilo que o Senhor falou e cada um de nós tem as nossas particularidades em relação a isso, mas nós temos que colocar isso diante do Pai na dependência plena para que o Senhor possa nos direcionar, nos abençoar e nos sustentar nesse relacionamento, tá? Senão a gente vai ter problemas. E assim, a gente vai ter muito mais pessoas que nos afrontarão do que aquelas que estarão querendo o nosso bem, quanto mais nós tivermos dificuldades nesse sentido. Então, se a minha dificuldade é no relacionamento e eu não consigo, aí mais que isso vai acontecer na minha vida. Ou seja, mais que eu dependo do Espírito Santo para me ajudar, senão eu vou ter problema, né? Então, só que nesse momento aqui ainda não se fala, né? O Senhor está dizendo que o Espírito Santo virá, daqui a pouco ele falará muito a respeito da descida do Espírito Santo, mas nesse momento aqui ele está conscientizando as pessoas, né? Do que é ser cristão, do que é representar ali
o reino de Deus e o Filho, né, de Deus, o Senhor Jesus. E esse novo mandamento, então, nós temos um mandamento, uma ordenança. A gente sempre costuma falar que existem 2 sacramentos ou 2 ordenanças da parte do Senhor, que nós nos batizarmos e nós participarmos da ceia. Não são só 2, não. O amar uns aos outros também é ordenança. Daqui a pouco a gente vai ver o ID também é ordenança. É no mesmo nível. O mesmo nível de batismo e ceia é amar um ao outro. E também é o ID, o evangelizar. Então nós temos algumas ordenanças da parte do Senhor, né? Nós separamos em 2, tal. Não são só 2 não, tá? 2 ali talvez que marquem o nosso novo nascimento e nosso posicionamento diante de Deus. Mas se parar aí e eu não fizer isso aqui, por exemplo, não serve para nada. Batismo não serve para nada, ceia não serve para nada, né? Então são mais ordenanças do que somente as 2 que a igreja rotulou. Bom, e aqui então na sequência a gente tem a instituição da Santa Ceia, porque a Santa Ceia, ela não é que ela vai substituir a Páscoa, não, nós comemoramos a Páscoa anualmente, nós entendemos o que é a Páscoa, mas a Santa Ceia, ela é a representatividade também ali em relação à Páscoa, mas aqui no cumprimento dela já em Cristo, né, naquilo que é Jesus Cristo ser o Cordeiro que foi morto por nós. Então o Senhor ele institui a ceia da mesma forma como ele falou, olha, vocês não vão mais participar, né, do suco da videira, tal, até que venha o reino de Deus. Da mesma forma que ele falou aquilo, ele institui a ceia e fala assim, todas as vezes que vocês sentarem para vocês comerem, vocês se lembrem disso. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma mudança de comportamento daquilo que era algo litúrgico anual para aquilo que agora é constante nas nossas vidas. Porque verdadeiramente a Páscoa, ela nunca deveria ter sido uma festa anual. Assim como nenhuma das 9, 10 festas que o Senhor deu, deveriam ser anuais. E a gente vai ver isso na próxima matéria, que é o Pentateuco, né? Ali o Senhor vai dar 7 festas, na verdade são 10 festas, e nessas festas, anualmente se fazia um exercício, né, de vida com Deus. Não, esse anualmente era lúdico, mas tinha que ser entendido e vivido diariamente, o que eles não fizeram, né? E aqui na Santa Ceia, o Senhor está dizendo, olha, isso daqui tem que ser constante. E eles se reuniam diariamente, e a ceia, eles participavam diariamente, né? Então, todas as vezes se reuniam, participavam da ceia, reuniam juntos para orar, juntos participavam da ceia, e era constante. Aí a igreja organizou isso, né, para que também não ficasse algo que se acostumasse e ficasse banal, e não se entendesse, porque muitas pessoas vêm para a igreja. Todo culto nós temos pessoas vindo para a igreja, que são visitantes, são pessoas novas, e aí, para você explicar a importância da ceia e a pessoa se preparar para esse momento, né? Já que é um momento ali onde se celebra a salvação, então que a pessoa tenha uma empatia, que ela tenha um entendimento real desse momento. Nós fazemos periodicamente, não precisa ser também mensal, nós temos um costume de fazer mensal, mas é assim, nós falamos que é mensal, né? Mas, por exemplo, no domingo de ceia nós fazemos 3 vezes, manhã, tarde e noite, né? Então, não é que é mensal, nós fazemos um periódico, tá? E mesmo que tenha ali, olha, esse domingo é ceia, mas se no domingo seguinte tiver algum evento da igreja, que seja um evento de um congresso, alguma coisa, nós ministramos a ceia também, né? Quando tem um casamento, nós ministramos a ceia para o casal. Então, o que é importante? É importante ter o entendimento da ceia, né? E toda vez que nós nos reunirmos para nós compartilharmos a palavra, nós estamos ali no momento em que a gente vai comer, por exemplo, participando desse memorial. Então o Senhor institui a ceia, e a ceia, ela é tanto um memorial do sacrifício de Cristo, né? Também uma celebração, tá? Pela salvação alcançada através do sangue de Cristo, e é também uma anunciação de que ainda é um tempo aceitável de salvação, de que ainda é possível sermos salvos pelo sangue do Cordeiro. É aquela mensagem que nós falamos, o sangue, ele ainda está escorrendo na cruz, né? Então nós ainda temos a chance de ser salvos
por esse sacrifício. Então, a Santa Ceia, ela é muito importante mesmo para a igreja, para que o corpo de Cristo possa ali se posicionar, e fazemos isso de uma forma intensa, procurando não banalizar, procurando não fazer isso de uma forma a tirar a importância do que é esse momento da ceia, tá? Então, fazemos isso sempre de uma forma intensa, tá ok? Tudo bem até aqui? Embora Cristo tenha instituído aqui, o apóstolo Paulo, ele explica isso melhor em 1 Coríntios. Tanto é que é o texto que a gente usa quando a gente vai falar da ceia, a gente fala o texto em 1 Coríntios. Não fala o texto que está em Lucas 22, em relação à ceia, né? Quando nós estudarmos epístolas paulinas, a gente vai ver que estava acontecendo o seguinte, exatamente aquilo que não era para acontecer, né? Porque o que acontece? Então, havia ali um grupo de pessoas que estavam comemorando a ceia. Mas a gente vai entender todo o contexto da cidade de Corinto e a gente vai ver que tinha gente que saía da sua casa, ia até as festividades ali de um templo de Diana ali, de Afrodite, e ali participava, comia daquilo que estava sendo oferecido, aí ia em outra festividade e também comia e participava daquilo que estava acontecendo, e aí vinha na ceia e também comia e participava, e parece que estava fazendo um rodízio assim, né? Hoje eu vou na quermesse, amanhã eu vou ali comer, daí eu vou lá, tá boca livre, e era exatamente isso que estava acontecendo em Corinto. Então, quando a gente estudar epístolas paulinas, a gente vai ver, Paulo ele vai falar assim, olha, esse pessoal que está indo de lugar em lugar, que porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou pão, tendo dado graça, e ele pega e fala a importância da ceia. A pessoa pode em qualquer lugar fazer lá, comer na festividade que ela quiser, aqui não é comer, ninguém está comendo na ceia, ninguém vem comer ou beber na ceia, nós estamos aqui num momento de celebração, num momento de memorial e num momento de anunciação. Isso daqui é espiritual, não é o momento em que a gente vai comer e vai se fartar, né? Então ele explica isso, tá? E é exatamente por isso, né, que nós também fazemos de uma forma um pouco mais espaçada para mostrar a importância da ceia. Nada contra fazer a ceia de repente em intervalos de tempos menores. Tudo bem, cada igreja tem a sua forma de fazer a ceia, ok? Na sequência, então, nós temos o momento em que o Senhor ele conversa mais direto com os seus discípulos. O tempo está se aproximando, né? E daqui a pouco o Senhor ele será preso, será julgado, será condenado. Então, quando chega ali o texto de João 14, João 15, são textos fantásticos que a gente precisa ler sempre, né? Então, João capítulo 14, né? Ele fala assim, olha, não se preocupem no coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, o Senhor ele trata esse momento como se fosse um momento da questão do casamento, né? Como a gente comenta. Então, quando uma pessoa ela vai ficar noiva, os pais, né, conversam a respeito do casamento, o pai do noivo entrega um dote, e aí o noivo vai preparar uma morada, e aí quando essa morada estiver definida, ele volta e resgata a sua noiva e leva para morar com ele. Então, nós temos uma figura que nós usamos, uma figura de linguagem, né, biblicamente, que é exatamente a igreja ser a noiva de Cristo. Então, a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Assim como nós vemos que Israel era a noiva e Deus era o noivo, ele já se manifestava dessa forma, né? Cantares de Salomão fala a respeito disso, quando Salomão fala do seu amor pela Sulamita, né? por uma mulher, ali é a representação do amor de Deus por Israel, tá? Então essa forma de casamento é a forma como é apresentado, e aqui o Senhor Jesus ele está apresentando isso, ele como noivo e a igreja como a noiva. Quando ele fala isso, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E se não fosse assim eu teria dito, vou preparar morada para vocês. Ele está falando exatamente isso, ele está já dando a entender que ele vai dar o dote. E qual é o dote pela noiva que é a igreja? O dote é exatamente a morte de Cristo, é exatamente o seu corpo sendo moído para salvar a noiva.
para dar à noiva uma chance de uma vida plena, de uma vida eterna. E esse é o dote que ele deu, a própria vida pela noiva, né? E aí quando ele ressuscita, aí ele ascende aos céus e ele voltará para resgatar essa noiva por quem ele deu o dote. Então a figura do casamento aqui, ela é perfeita nesse momento. E quando nós chegamos aqui, ele fala isso, mas ele fala, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu deixarei para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Da mesma forma como a noiva, ela não ficava desamparada, ela também ficava com os pais. Ou, se não fosse essa condição de ficar com os pais, ela ficava com alguém que cuidasse dela da parte do próprio noivo, tá? Então, todo o costume matrimonial está sendo apresentado aqui. Esse momento de dar o dote e preparar a morada é como se fosse um noivado para nós, né? E é aquilo depois de vir resgatar. Então, tudo isso está sendo apresentado aqui. Ele fala, olha, mas eu vou, mas o Espírito Santo vai estar com vocês. Ele vai consolar vocês. E ele vai lembrar vocês tudo aquilo que eu falei, vai lembrar o caminho, vai lembrar tudo aquilo que eu disse a vocês, e vocês estarão, então, junto a mim, através dele. E ele vai falando isso, e os discípulos estão ouvindo. Os discípulos estão recebendo aquilo que ele está falando naquele momento, né? A gente entende assim, uma certa apreensão, né? Por que o Senhor está falando tudo isso, né? Então, tá bom, mas como é que vai ser isso? E quando que isso vai acontecer? Então ele tá falando, e eles estão ali só aguardando, né? Aquilo que o Senhor está passando para eles. E ele fala, olha, mas uma coisa é importante, enfatizando o mandamento que ele acabou de dar. Ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse verdadeiramente é aquele que me ama. Então, como é que a gente demonstra que nós amamos ao Senhor, a quem nós confessamos a nossa fé, de quem nós recebemos a salvação, e quem é aquele que vive em nós agora? Como é que eu demonstro a Cristo que eu o amo? Eu conhecendo a palavra dele, e eu conhecendo a palavra dele, guardando no meu coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Então, nós precisamos ter na Bíblia Sagrada o nosso livro diário. É o nosso livro de leitura diária, mas leitura diária com qualidade. A gente conversa com a Bíblia, a gente não lê. A gente abre a palavra de Deus e a gente recebe do Senhor e a gente pergunta para o Senhor, a gente conversa com a palavra. Ela é viva e isso é real, mas eu preciso querer isso. Na segunda matéria, né, de introdução bíblica, a gente fala ali como fazer um diário espiritual. E o diário espiritual é assim, você pega um versículo que o Senhor mostra para você e você conversa com aquele versículo. Você transforma ele na primeira pessoa, como se ele fosse para você, porque verdadeiramente tudo aquilo que está escrito na Bíblia é para mim. Então eu transformo aquilo na primeira pessoa para eu entender melhor. Aí eu converso e aí eu interajo. O que é que o Senhor está pedindo para mim? Ou o que é que Ele está me falando? E o que é que eu vou fazer em relação a isso? Então o versículo, eu não preciso ler, eu não preciso ter pressa para ler a Bíblia em um ano. Eu vou ler a Bíblia em um ano, estou salvo. Não está. Ler a Bíblia em um ano não está salvo, é ótimo. É ótimo ler a Bíblia em um ano, mas não está salvo por causa disso, né? O que a gente precisa é ler o texto que a gente lê com qualidade. Ler, conversando com o texto e extraindo dali do texto o que é que Deus quer falar comigo. Isso é extremamente importante. É nisso que nós temos relacionamento com a palavra. Senão nós estamos tendo um livro que a gente está vencendo um tempo de leitura. O que não é ruim, mas é pouco diante daquilo que é a palavra de Deus. Né? É você ler e deixar Deus falar. E você fazer perguntas para Deus. Então, quando a gente explica ali como fazer o diário espiritual é fantástico. Aplicar na vida da gente é fantástico. Eu já usei diário espiritual para poder dar aula. Eu fiz diário espiritual, daí um dia eu ia dar aula sobre um assunto, peguei o meu diário espiritual que eu tinha feito e dei aula. Então, assim, é fantástico. Mas nós precisamos demonstrar para o Senhor que nós temos zelo por essa palavra. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos exatamente aqui tentando entender e a minha função aqui é mostrar para vocês que vocês podem ter relacionamento com a palavra.
eu não estou aqui trazendo para vocês revelações da palavra. Eu não estou aqui trazendo para vocês aquilo que a palavra está dizendo. Eu estou aqui trazendo e interagindo com vocês em relação da acessibilidade da palavra e qual é o assunto dela, mas a experiência dela é individual com cada um de nós, a cada dia em que nós nos dispusermos diante do Senhor a interagirmos com ela. Outro dia teve eu estava comentando com o pastor Wesley agora de pouco, teve um jovem que me perguntou, o que é que o senhor lê, que livros que o senhor lê para que a gente possa ter uma direção assim, sobre o que a Bíblia fala, o que ela não fala, aqui e ali, né? Aí eu falei, olha, eu gosto muito da Bíblia textual, eu gosto muito da Bíblia Shed, eu tenho alguns materiais que eu gosto, mas esses materiais são materiais que me ajudam a ter ali uma direção em um ou outro assunto que talvez eu precise de contextualização e não entenda. Agora, nenhum livro, nenhum estudo bíblico vai substituir a tua experiência com Deus, aquilo que é a revelação de Deus para a tua vida. Porque hoje eu posso chegar para vocês e falar a respeito de um versículo, o que ele significa, o que ele está dizendo, e todos nós concordarmos e acharmos fantástico isso. Mas amanhã você pode abrir a Bíblia na tua casa para ler de novo e Deus falar uma outra coisa com você em relação àquilo. E fala, porque a Bíblia é viva. Ela não está encerrada, porque se ela estivesse encerrada, toda a interpretação dela já teria sido feita. Porque quantos homens já não fizeram estudos bíblicos? E quantos homens já pregaram a palavra de Deus? Já estaria encerrado, né? Mas não, ela é viva. Você lê um versículo hoje, ele fala uma coisa, amanhã ele vai confirmar, depois de amanhã ele vai renovar isso em outra coisa. E é assim. Agora, aquilo que Deus revelar para você é especial para você. Primeiro, na tua vida. Segundo, no motivo pelo qual você está fazendo aquele estudo. Terceiro, se você vai ministrar aquele assunto, mesmo que homens já tenham ministrado sobre aquilo, você vai ministrar e Deus vai te usar de uma forma diferente. E é para aquele momento, para aquele grupo, para aquilo que o mundo está vivendo, para aquilo que o Senhor requer de você. Isso tudo são variáveis, são coisas novas. Então o resultado da interação também é novo. Agora, o que é que nós precisamos demonstrar para o Senhor? Que nós procuramos entendimento, que nós procuramos a palavra e que nós amamos aquilo que o Senhor nos fala e procuramos guardar os mandamentos que o Senhor nos dá. É isso que nós fazemos, e para demonstrar que nós estamos no caminho do Senhor. E aí ele promete, ele fala, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Então, primeiro, só tem uma pessoa que nos leva a ler a Bíblia Sagrada. Não é a nossa carne e não é o diabo, é o próprio Espírito Santo. É só o Espírito Santo que nos direciona a ler a Bíblia. E quando eu vou ler a Bíblia, eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo possa me revelar aquilo que a palavra de Deus ela quer falar comigo, né? Então, o Espírito Santo me leva à palavra. Aí eu leio e eu guardo os mandamentos do Senhor no meu coração. Então, o Espírito Santo já está comigo, o Senhor Jesus, ele se manifesta em mim. Só que se você continuar lendo João 14, ele fala, e eu me manifestarei a ele, e o Pai se manifestará a ele. Ele fala que o próprio Pai também se manifestará naquele que ama o Filho, que guarda os mandamentos e ama o Filho. Então, o Espírito Santo leva a gente a conhecer a palavra e a amar o Filho. E se você ama o Filho, o Pai vem e se manifesta. Então é plenitude. Outro dia eu preguei em relação a isso. É a plenitude de Deus que habita em nós. Quando nós buscamos a palavra de Deus com a direção do Espírito Santo e colocamos nosso coração para colocar em prática. Então é a plenitude do mover de Deus. E somos nós que com essa plenitude somos luz para esse mundo. Que liga a televisão e vê guerra, né? E liga a televisão e vê morte. E vê tantas coisas ruins nos jornais, nos noticiários. E nós temos palavra de salvação. Nós temos palavra de conforto, de segurança, de que nada vai acontecer conosco que não seja aquilo que o Senhor determinou. E as nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor. E Ele nos protege, e Ele nos guarda, e Ele nos livra. E é Ele que nos faz caminhar. Então eu não vou caminhar com medo. Eu não vou caminhar por aquilo que a TV fala, por aquilo que os noticiários falam, por aquilo que o mundo fala.
porque nós não estamos mais no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo, né? Nós somos pessoas que pertencem ao reino de Deus. Então, o reino de Deus está nesse mundo e nós estamos no reino de Deus que está nesse mundo. Não estamos fora do reino de Deus. E nisso, então, o Senhor do mundo não é o nosso Senhor, né? O Senhor do mundo é o diabo, né? Esse mundo jaz no maligno, mas nós estamos no Senhor. Então, quando nós pegamos 1 João 5,18, sabemos que todo que é nascido de Deus não peca. Antes, o que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, nós somos nascidos de Deus. Nós somos de Deus. E o Senhor, Deus, nos guarda. E o diabo não tem como nos tocar. Está aqui. O mundo pode estar caindo, bombas podem estar sendo lançadas, mas o diabo não nos toca. Palavra do Senhor. O mundo pode estar em agonia, as pessoas podem estar falando sobre doenças, mas nada atinge a nossa casa, porque o diabo não nos toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo pertence ao diabo, mas nós pertencemos a Deus e estamos no reino de Deus que está nesse mundo, não no mundo. Então, isso são palavras de Deus para nós, né? E se nós estamos em Deus, essa verdade, ela nos persegue. O diabo não pode, o diabo tenta, o diabo faz de tudo, mas ele não pode nos tocar. É impossível. Só tem uma pessoa que deixa ele tocar em você, você mesmo. Só você pode deixar. Só que você se coloca diante de Deus, o Espírito Santo está em você, o Senhor coloca um anjo do teu lado para te guardar, e você não tem nada com o diabo. Nós não temos relacionamento nenhum com esse mundo, tá? Bom, então só para mostrar que o Senhor nos deu uma garantia de que a plenitude de Deus estaria conosco. E estará. Só que isso está ao nosso alcance pegar. E nós pegamos ou largamos, tá? É nossa decisão isso. Quando chega, né, no capítulo 17, nós temos aqui a fantástica oração sacerdotal do Senhor, né? Então, nessa oração sacerdotal, ele pede por nós. Jesus, ele intercede pelos discípulos dele que estavam ali naquele momento e por nós, os que viriam a crer. Então, às vezes nós ficamos assim, preocupados, às vezes nós ficamos apreensivos, às vezes nós pedimos, e é bom pedir oração, nós precisamos pedir oração uns para os outros, isso fortalece a igreja, isso nos une, mas nós nunca podemos esquecer de uma coisa: a primeira pessoa que orou por nós foi Jesus, e ele foi o nosso intercessor, e ele orou pelas nossas batalhas, pelas nossas lutas, pelos nossos problemas e pelas nossas vitórias. Então, em carne, como homem, a primeira pessoa que orou por nós, há 2000 anos atrás, já foi o Senhor Jesus. Ele, como homem, já intercedeu ao Pai por nós. Então, se você acreditar que talvez a oração de Jesus possa ter algum valor, então você já se consola, porque ele já orou por nós, né? O diabo tenta fazer a gente esquecer dessas coisas. Imagina só, né? Então, a gente tem um grupo, a gente sempre fala assim: eu vou montar um grupo na igreja, e nesse grupo eu vou ter ali 2 intercessores, eu preciso de intercessores, ou eu vou fazer uma viagem missionária, eu preciso de alguém orando, eu preciso de intercessores. Imagina você pensar assim: mas eu tenho um intercessor que é o próprio Jesus, ele orou por mim, olha que privilégio, né? Sem contar que hoje, à destra do Pai, ele está lá intercedendo por nós. Mas isso agora com o corpo glorificado, com a sua posição de já ter vencido esse mundo, né, do lado do Senhor. Ele está intercedendo por nós, mas ele também já intercedeu por nós aqui como um homem, como a pessoa que você pede para interceder por você, né? E a gente pega isso, se a gente agarrar isso, nós ficamos mais tranquilos, principalmente na hora da luta, na hora da adversidade, né? Meu Deus, o Senhor já me abençoou nesse momento.
O Senhor já orou por mim para que eu tivesse vitória nesse momento. Eu creio, eu recebo. Perfeito. Contamos com as orações dos irmãos. Perfeito. Mas não esquece da oração de Cristo. Daí, o Senhor vai para o Getsemane, né? E ali no Getsemane, tem ali um jardim, né? E é onde o Senhor vai com os seus discípulos. Ele ia lá várias vezes para orar, e ele vai ali com seus discípulos pela última vez, para que eles estejam orando junto, ele como Filho do Homem, né? Aí o Senhor os leva e fala para eles assim: olha, fiquem aqui que eu vou ali orar. Ele leva os seus discípulos, e aí os seus discípulos estão aqui num determinado lugar. Ele fala: orem aqui comigo, eu vou orar ali, eu vou orar ali, mas orem aqui comigo. E nesse momento nós vemos Jesus, ele chorando, e ele soluçando, ele em agonia, né? O texto lá em Hebreus fala que o Senhor, ele venceu todas as nossas batalhas com orações, com súplicas e com soluços. O Senhor, ele chorou, mas não só nesse momento. As batalhas que o Senhor passou como Filho do Homem, estando aqui, tendo as afrontas que ele teve durante os seus 3 anos de ministério, o Senhor, ele sentia tudo isso num corpo carnal. E o sentir tudo isso num corpo carnal é pesado, não é fácil, né? E sentir desprezo das pessoas que ele amava, e ali as coisas que aconteciam. Então o Senhor não era aquele super-homem de nada me abala, né? Nada mudava o seu caráter, nada mudava aquilo que ele ia fazer, mas ele sofria, ele chorava, ele soluçava, como dizem em Hebreus. Então não era fácil para ele também. Por quê? Porque não é fácil para mim e para você. No dia a dia, não é fácil para nós. E para ele não é assim: isso eu tiro de letra. Não, nunca foi assim, eu tiro de letra. Ele passava, mas ele passava sofrendo. Tanto é que hoje, à direita de Deus, ele fala: Pai, isso dói. Não é fácil receber essa afronta que ele recebeu. E aí ele respondeu, e aí brigaram, e agora ele está pedindo perdão, né? Ele está pedindo perdão com um coração sincero, mas ali ele não devia ter feito aquilo, mas isso dói, eu sei que dói. Eu nunca fiz isso, mas eu nunca revidei dessa forma, mas era muito forte o sentimento para revidar dessa forma. Temos uma pergunta. Quando o texto fala, né, que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né, é o que fala. É assim, o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito. Então, se o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito, ele traz sentimento, ele traz a vontade do Pai, mas ele também leva a nossa vontade. O que nós falamos sempre aqui, Alexander, é assim: é que muito mais do que o Senhor nos olhar ou nos ouvir, ele nos sente, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo ele está em nós, então ele nos sente. E é exatamente isso. O Espírito Santo ele traz a vontade do Pai e ele leva o nosso sentimento ao Pai, né? Então ele está ali nos sentindo. Agora, ele nos leva a um momento em que nós nos dobramos diante do Senhor e nós pedimos ao Senhor aquilo que nós estamos precisando. Eu acredito que a gente falou aqui a respeito da oração num outro momento, talvez, porque o que é a oração? A oração é assim: só o Espírito Santo me leva a orar também, né? A minha carne não leva a orar, o diabo não quer que eu ore. Então, se eu me ajoelho diante do Senhor, no meu quarto, onde quer que eu esteja, se eu me coloco diante do Senhor, é só o Espírito Santo que faz isso. Então, o Espírito Santo está agindo em mim. E aí, eu começo a falar aquilo que está em mim, e os anjos de Deus levam e depositam diante do altar. Descem, levam e descem, e quando depositam diante do altar, aquilo está depositado e Jesus, à destra do Pai, está intercedendo por nós.
dizendo isso é difícil, isso é assim, isso é complicado, está ali advogando a nosso respeito. Só que tem coisas que eu não consigo falar. Existem coisas que eu não consigo tirar de dentro de mim. Existem coisas que eu não consigo expressar o que é. Então, é assim, um dos motivos pelo qual nós falamos é em línguas. Porque o falar em línguas, existem várias razões do porquê que eu estou falando em línguas. Uma delas é exatamente eu ali deixar o Espírito Santo me ajudar a me expressar diante de Deus. E o Espírito Santo, eu não vou falar em línguas ali adorando a Deus. Não preciso, porque na verdade eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, mas em espírito humano, é no meu espírito e em verdade eu adorando. Então eu falo palavras de adoração ao Senhor que se entenda. Isso é adoração. Eu quero adorar, eu estou adorando. O adorar é a necessidade do homem fazer. Então não é que o Espírito vai estar adorando. Quando eu estou adorando o Senhor, eu começo a falar em línguas, então o Espírito vai adorar, o Espírito Santo vai adorar a Deus. Não, a adoração tem que ser humana. A adoração ela tem que ser verdadeira, na minha alma, no meu corpo e no meu espírito, na tricotomia, né? Na minha composição. Agora, quando o Espírito Santo, né, começa a manifestar, eu começo a falar em línguas, então eu estou, primeiro, me edificando a mim mesmo, trazendo ali um crescimento, um renovo dentro de mim. Também estou colocando diante de Deus coisas que eu não consigo a meu respeito, a respeito daquilo que são as minhas necessidades, aquilo que eu estou passando. Então, de repente, já não é um momento de adoração, é um momento em que eu estou orando ali ao Senhor mesmo, estou buscando ao Senhor, e ali o Espírito Santo me ajuda com gemidos inexprimíveis, de choro, de falar com o Senhor, de falar também ali em línguas, e o Espírito Santo me ajudando a interceder, nessa forma, me ajudando, olha, eu estou sentindo, é isso, eu estou ajudando a tirar isso. Também existem outros motivos pelo qual se fala em línguas. Existem vários motivos para se falar em línguas diferentes, na língua dos anjos, existe uma série de coisas. Mas o Espírito Santo, quando fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isso não pode partir do Espírito Santo. Isso parte de mim, dependendo do Espírito Santo para me ajudar. Existe uma unidade ali entre eu e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai fazer aquilo que eu não quero. E quem tem o controle, né? Quem tem o controle daquilo que vai ser colocado diante de Deus, sou eu, precisa ser eu, por causa do livre-arbítrio. Então, precisa ser eu colocando, mas eu não estou conseguindo. Então, o Espírito Santo me ajuda a interceder por mim com gemidos inexprimíveis, na minha busca, não do nada, não simplesmente porque o Espírito Santo quer fazer isso. Ok? Tá bom? Mas intercede sim. Tá? Intercede sim, mas eu preciso ser, ele precisa ser na verdade o meu cúmplice nesse processo, tá? Não é isolado nesse processo, tá bom? Muito bem, ok? Vamos lá. Nesse momento então aqui, né? A gente falou que Jesus ele chorou, ele passou pelas dificuldades, e ele está nesse momento aqui no jardim. E ali fala que ele chorou gotas de sangue, né? Ali, de tanta agonia que ele estava sentindo. E ele por 3 vezes ele pede a mesma coisa que está registrado para o Pai. Ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, né? Pai, ele por 3 vezes ele ora ali a mesma coisa, porque era aquilo que ele estava sentindo como agonia. Primeiro, ele iria ser martirizado como homem. Isso existe claro, todo o nosso receio, o nosso medo, a nossa sensação em relação a isso. Isso é um ponto. Mas o que acontece aqui também é que Jesus estava sentindo o momento em que ele iria estar longe dos seus discípulos, os seus discípulos não estariam com ele, esses discípulos estariam à mercê daí do mundo, e ele estava sentindo ali uma agonia por deixar os filhos sozinhos. Também tem esse sentimento que ele tinha. Então, tinha o sentimento de ser rejeitado pelas pessoas para quem ele veio também amar, demonstrar amor, e essas pessoas não aceitarem. Tanto é que a gente vai ver daqui a pouco as pessoas mandando soltar Barrabás e mandando crucificar Jesus. E Jesus sente ali
aquilo que é o desprezo. Então não é só um sentimento do que ele entende que ele vai passar na carne, mas esse sentimento é no corpo, na alma e no espírito. É um sentimento extremo do Senhor, a ponto de ele orar pedindo para passar aquilo dele, mas na verdade que se cumpra a tua vontade, Pai, porque Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Então ele veio deixar muito claro: eu estou aqui para obedecer. Isso para mim é quase insuportável. Na verdade, um homem não suporta isso, né? Mas eu ainda creio que o Senhor me guarda e o Senhor me tem nas tuas mãos. Então essa fé é que me faz continuar, a fé que o mundo não tem. Então quando eu falo quase insuportável, é porque ele só suportou pela fé que só ele tinha, que o mundo não tinha. Mas a gente vai ver que daqui a pouco o Senhor vai virar o rosto para ele. E onde é que fica essa fé daí? Sabendo que ele está dependendo de Deus e Deus precisa virar o rosto para ele. A gente vai chegar lá já. Então, nessa agonia toda é que ele faz isso. E outra coisa, Jesus pediu 3 vezes a mesma coisa, e isso nós já comentamos. Isso não é de forma alguma uma oração repetitiva. Uma vã repetição, como a palavra fala das vãs repetições. Uma vã repetição é você falar uma coisa que você decorou e fala sem pensar e sem sentir. Isso daqui é muito pensado, é muito sentido. Isso é real. Ele orou 3 vezes isso, e ele já tinha falado a parábola do vizinho importuno, de ir lá e bater de novo, até ser atendido. Ele fala: não, na necessidade, naquilo que é algo real, você precisa fazer, não tem problema não. Então, porque às vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, eu estou orando por uma situação assim, mas eu estou orando todo dia, isso desagrada o coração de Deus? Não, o que desagrada o coração de Deus é você não depender dele, é você não mostrar para ele que você depende dele, e que você espera o favor dele, e que você confia nele. Isso desagrada ao Senhor. Então, eu colocar a minha necessidade diante do Senhor várias vezes, isso só mostra a minha dependência. Isso agrada o coração de Deus, né? Muito bem. Então, nós temos esse momento até então que o Senhor ele fala para todos vigiarem e orarem porque o traidor se aproximava. Ok? A pergunta da Bianca é a seguinte: a gente comentou então nas aulas anteriores que o Senhor Jesus ele nasce como um menino, ele cresce sendo ensinado como um judeu, né? E ele passa a começar a ter entendimento daquilo que ele é no decorrer da vida dele, nos ensinamentos que ele tem, e ali 40 dias no deserto, com certeza o Senhor se manifesta e mostra muitas coisas para ele, e ele passa a entender aquilo que é o ministério, aquilo que está destinado a ele, né? Aquilo que foi confiado à vida dele. Ok. Agora, e aqui no Getsemane, ele dá os sinais claros de que ele sabe tudo o que vai acontecer. Perfeito. Agora, isso, voltamos a falar, não é por ter uma visão de futuro, né? É primeiro porque as Escrituras falam a esse respeito. Então, o Senhor Jesus, conhecedor e uma pessoa que meditava nas Escrituras, que conhecia as Escrituras, né? Ele conhecia o Salmo não, ele conhecia o texto que está lá em Isaías 53, né? Que ele foi, assim, não tinha nada que nos atraísse nele, né? Quem deu crédito à nossa pregação. Aí ele foi morto como um cordeiro, mas ele não abriu a boca. Ele conhecia tudo isso, e ele sabia que era a respeito dele isso. Então, é aquilo de ele conhecer a palavra, o Espírito Santo mostrar para ele que a palavra era aquilo que ia acontecer com ele, e a comunhão que ele tinha com Deus em relação àquilo que era a obediência que ele precisava exercer. Então, ele tinha certeza que era sobre ele isso, né? E não só esse texto, textos bíblicos que falam a respeito do Messias, do sofrimento dele, da rejeição dele, né? De tudo aquilo que ele vai passar agora, tudo isso foi apresentado na palavra de Deus, né? E então ele entende tudo isso dessa forma, né? Por conhecer e por ter comunhão com Deus em relação a tudo isso, sabendo que é ele que vai passar por tudo isso,